Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. E no vídeo de hoje iremos falar sobre intoxicação medicamentosa. Como aumentar ou como acelerar a excreção de uma determinada substância, aplicando o conhecimento da forma iônica e da forma não iônica do fármaco. Isso é o que veremos no vídeo de hoje. Bom, então como prometido no vídeo anterior, hoje falaremos sobre intoxicação medicamentosa, a qual nós veremos como aumentar ou como acelerar a excreção dessa substância em um quadro de intoxicação, levando em consideração o conhecimento sobre a forma iônica e a forma não iônica do fármaco. Mas antes de entrarmos propriamente dito dentro deste tema, eu quero deixar aqui registrado de maneira muito pontual, específica e taxativa, a qual tudo aquilo que nós veremos dentro deste vídeo, ou não só apenas dentro desse vídeo, como em todos os demais, a qual é realizado e é produzido dentro deste canal, não está ligado, não está vinculado a nenhum tipo de protocolo a qual é executado ou ao qual é realizado no hospital. Quero deixar muito enfatizado, nosso canal é um canal educativo, nós falamos sobre farmacologia, então tudo aquilo que eu falar dentro deste canal está literalmente ligado apenas à farmacologia, ou seja, não está relacionado a nenhum tipo de vínculo com o procedimento realizado no hospital. O canal Farmacologia e Você, ele não tem como objetivo influenciar as pessoas a fazerem automedicação, muito pelo contrário, o canal Farmacologia e Você, ele foi criado, ele foi produzido para poder compartilhar conhecimento de uma maneira muito simplificada e descontraída no que se refere à farmacologia e ao mesmo tempo conscientizar as pessoas a nunca fazer automedicação, mas sempre que necessário iniciar o tratamento com algum tipo de medicamento, consulte primeiramente a orientação do seu médico. Maravilha? Bom, tendo então de maneira registrada isso de maneira muito enfática, vamos então falar propriamente dito sobre o assunto de hoje, que é... sobre o que é mesmo a gente vai falar? Sobre intoxicação medicamentosa. Então vamos lá. Bom, então vamos aqui ilustrar de maneira muito hipotética, de maneira ilustrativa, um quadro de intoxicação, a qual foi ingerido uma determinada substância em uma alta concentração. E isso levou um quadro de intoxicação. Mas para a gente falar sobre esse assunto, é necessário relembrar o conceito sobre pKa do fármaco e pH do meio, para a gente poder entender como a gente consegue reverter este quadro de intoxicação aplicando conhecimento sobre a forma iônica e da forma não iônica do fármaco. Bom, quando você fala sobre pH do meio, está relacionado a fluidos biológicos, ou seja, aquilo que é inerente ao pH do nosso organismo, como por exemplo, qual o pH do estômago, qual o pH do intestino, qual o pH da urina, qual o pH do sangue. Então, quando você fala sobre pH do meio, está relacionado a fluidos biológicos, aquilo que é inerente ao pH do nosso organismo. Agora, quando você fala sobre pKa, coeficiente de dissociação e ionização, ele pode se apresentar na sua forma iônica ou na sua forma não iônica. E qual a diferença? A forma iônica, ela apresenta uma maior afinidade por água, por isso que ele é classificado como hidrossolúvel, ou seja, ele é mais hidrolítico e apresenta um caráter polar. Agora, quando você fala sobre a forma não iônica ou não ionizada, como também pode ser chamada, ela apresenta uma maior afinidade por óleo, por isso ele é classificado como lipossolúvel, ou seja, ele é mais hidrofóbico e apresenta o caráter apolar. Ainda falando sobre pKa do fármaco, ele pode ser também classificado como um ácido ou como uma base, levando em consideração o ácido, ele pode ser um ácido forte ou um ácido fraco. Da mesma forma, a base, ela também pode ser uma base forte ou uma base fraca. E o que vai diferenciar essa classificação? Quando você fala sobre um ácido forte ou até mesmo sobre uma base forte, eles apresentam uma personalidade forte, ou seja, ele não vai ficar se dissociando, se ionizando, mesmo que haja uma alternância, uma alteração no pH fisiológico. Para podermos ilustrar essa narrativa a qual nós estamos descrevendo, vamos supor que você tem aqui um fármaco a qual é classificado
classificado com o seu pKa ácido forte ou até mesmo uma base forte. Se você coloca ele no estômago, que tem um pH em torno de 1 a 2, ele vai se comportar de uma determinada forma. Agora, se você tira ele do estômago e coloca no sangue, que tem um pH em torno de 7,4, ele vai permanecer da mesma forma. Perceba, o fato de ele ser classificado um fármaco que apresenta um pKa ácido forte ou até mesmo uma base forte faz com que ele permaneça da mesma forma, mesmo existindo, mesmo havendo uma alteração no pH fisiológico, ele se mantém da mesma forma. Agora, em contrapartida, quando você fala sobre um fármaco que é classificado com seu pKa como um ácido fraco ou até mesmo como uma base fraca, se você coloca ele aqui no estômago, ele vai se comportar de uma determinada forma. Se você tira ele do estômago e agora coloca na corrente sanguínea, em virtude dessa alternância do pH, aqui no sangue, pH em torno de 7,4, no estômago estava em torno de 1 a 2. Em virtude dessa alternância, essa alteração no pH fisiológico, essa substância, a qual apresenta um pKa classificado como um ácido fraco ou até mesmo como uma base fraca, ela vai apresentar a capacidade de se ionizar, de se dissociar em virtude da alteração do pH fisiológico. Bom, tendo então de maneira muito clara e elucidada esses conceitos, a qual foi necessário revisar para que a gente possa entender o cerne da questão, o ponto principal do que nós vamos abordar no vídeo de hoje, podemos então dar um passo adiante e supormos agora, vamos de uma maneira hipotética exemplificar um quadro onde foi administrado uma determinada substância em uma alta concentração, a qual desencadeou, levou a um quadro de intoxicação. Bom, vamos classificar o pKa deste fármaco como ácido. Bom, então essa substância foi administrada por via oral. Ela passou pelo esôfago, do esôfago ela foi para o estômago, do estômago ela foi para o intestino, do intestino ele foi para o sangue, do sangue ele foi conduzido para o fígado. Ao chegar no fígado, ele passou por um processo de biotransformação e metabolização hepática. Após esse processo, ele retornou novamente para o sangue, do sangue ele foi direcionado para os seus tecidos. Ao chegar nos tecidos, ele foi conduzido para os seus receptores e ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, ele produziu o seu efeito farmacológico. Após ele realizar o seu efeito farmacológico, ele retorna novamente para a corrente sanguínea, aonde da corrente sanguínea ele será direcionado para as vias excretoras, para que ele possa ser excretado do organismo. Aqui é o ponto central da questão, é o cerne da questão, aonde nós vamos verificar o conceito sobre a forma iônica e a forma não iônica e como podemos acelerar esta excreção. Perceba, o fato deste fármaco apresentar o pKa ácido, quando ele chegar aqui no interior dos túbulos renais, a qual apresenta o pH do meio ácido, ele vai chegar aqui nesse ponto e ele não vai conseguir ser excretado. Ele vai sofrer uma reabsorção passiva, ou seja, ele vai voltar novamente para o sangue. Do sangue ele vai novamente para o fígado. Do fígado ele vai passar por uma nova biotransformação hepática com o intuito, o objetivo, o propósito de se tornar mais hidrossolúvel para que ele consiga ser excretado. Então, voltamos para o ponto. Este fármaco, a qual é classificado aí com pKa ácido, ele passou por todo o processo da farmacocinética e quando ele chegou aqui no interior dos túbulos renais, a qual apresenta também o pH do meio ácido, vai fazer com que este fármaco esteja na sua forma não iônica. Em virtude disso, ele sofre uma reabsorção. E esse processo ocorre várias vezes, até que ele possa alcançar um quadro de hidrossolubilidade suficiente para que ele possa ser excretado. Perceba, à medida que ele alcança um quadro de hidrossolubilidade, quando ele chega aqui no interior dos túbulos renais, ele vai estar na sua forma iônica. E quando ele chegar na sua forma iônica, aí sim ele consegue ser excretado. Perceba, estamos aqui narrando teoricamente, de uma maneira hipotética e ilustrativa, um quadro de intoxicação, onde em virtude da alta ingesta e uma superdosagem de uma determinada substância de caráter ácido, gerou o quadro de intoxicação. E o que nós queremos é que essa substância seja excretada o mais rápido possível. E como então acelerar esse processo de excreção, levando em consideração isso a qual nós explicamos, em virtude da sua forma iônica e da sua forma não iônica. Bom, dentro da farmacologia, nós aprendemos uma
técnica, existe uma técnica chamada alcalinização urinária, aonde é administrado o bicarbonato na sua apresentação endovenoso. À medida que esse bicarbonato, ele chega ali no interior dos túbulos renais, ele altera o pH fisiológico. Perceba, o pH do interior dos túbulos renais apresenta um pH do meio ácido. À medida que esse bicarbonato, ele passa aqui no interior dos túbulos renais, ele altera esse pH fisiológico, tornando ele mais alcalino. E agora, por sua vez, esta substância que outrora estava chegando aqui no interior dos túbulos renais e era reabsorvido, à medida que você alterou o interior dos túbulos renais, tornando ele mais alcalino, essa substância, quando ela chega aqui, ela vai estar na sua forma iônica, ou seja, ela vai estar mais hidrossolúvel, e em virtude disso, ela será excretado mais rapidamente. Ainda existem circunstâncias que podem também ser administrado um diurético associado. O bicarbonato, na sua apresentação endovenosa, vai ter esse papel. Ao passar pelo interior dos túbulos renais, ele altera o pH do meio, aonde no caso ali no interior dos túbulos renais apresenta o pH ácido. O bicarbonato vai tornar ele mais alcalino. Você alterou o pH do meio, tornando ele mais alcalino. O diurético tem a função de estimular, aumentar a excreção urinária. Então, à medida que este fármaco, ele chega aqui no interior dos túbulos renais, agora em virtude dessa alteração no pH fisiológico, ou seja, você tornou ele mais alcalino, essa substância vai estar na sua forma iônica. Em virtude disso, ela é excretado rapidamente. À medida que foi adicionado um diurético, ele também o que? Aumenta a excreção da parte, no caso, urinária. Consequentemente, há uma excreção maior dessa substância, sendo o que? Retirada do organismo. Então aqui nós vimos dessa aula de hoje como aumentar a excreção de uma determinada substância, levando em consideração o fato da forma iônica e da forma não iônica, levando em consideração o que? O aspecto aonde foi, no caso, alterado o pH fisiológico do interior dos túbulos renais. E é importante ressaltar, o que nós vimos aqui é farmacologia, não está relacionado a nenhum tipo de protocolo a qual é executado, é realizado no hospital. Maravilha? Para você que gostou do vídeo de hoje, então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que existir novos vídeos disponíveis aqui nesse canal. Um abraço a todos, te vejo no próximo vídeo. Fui!